Boa tarde, turma do 8º ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo maravilhosamente bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de arte remota, certo? O nosso conteúdo continua sendo o capítulo 4, a máscara, representação de um personagem. Então, na última aula sobre este capítulo, vocês estudaram um pouco sobre as máscaras, como elas surgiram, estudaram também algumas civilizações que utilizam a máscara em suas comemorações, festividades, analisaram alguns modelos de máscaras, viram que as máscaras são bem diferentes das que nós estamos usando neste período, de pandemia. Eram máscaras que tinham diversos objetivos, certo? E hoje nós vamos continuar falando sobre máscaras, mas nós vamos estudar um pouquinho de outra civilização, que é a africana. Então, portanto, eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 42 para acompanhar a nossa aula, que tem como título, o tema da nossa aula, Máscaras Africanas, uma construção de gerações. Então, pelo título, já identificamos que as máscaras africanas, elas são passadas por diversas gerações. Então, os avós passam para os pais, que passam para os filhos e assim sucessivamente. Então, é parte cultural deles, dos africanos. Uma das sociedades que mais se manifesta suas expressões artísticas por meio das máscaras são os africanos, Eles têm, no continente africano, várias sociedades e etnias, e cada sociedade, cada etnia possui seus traços particulares, tem sua particularidade na maneira de utilizar, produzir suas máscaras. Então, as máscaras africanas, elas são elementos culturais de extrema importância para eles, para os africanos. Então, eles fazem parte da riqueza do continente deles, do continente africano. Então, apesar da gente conhecer as máscaras como objetos artísticos, como produção artística, para os africanos, para a cultura deles, elas são mais que isso. Elas são mais que adereços, são mais que enfeites, são mais do que obras artísticas. Quando a gente fala de cultura, a gente sabe que as culturas elas são diferentes. Então, nós não temos a mesma cultura de utilizar as máscaras como eles, mas nós devemos respeitar e conhecer um pouco da cultura deles também, não é verdade? Então, elas são símbolos para eles ritualísticos. Eles usam em rituais. E esses rituais, eles acreditam que eles têm o poder de aproximar as pessoas da sua espiritualidade. Então, vejam só. Não é apenas para enfeitar o rosto, não é apenas para representar um personagem. A função para eles é de ritual mesmo. Então, nesse ritual, eles acreditam que as pessoas se aproximam mais da sua própria espiritualidade, certo? Então, eles produzem essas máscaras com instrumentos que são essenciais nos seus diversos ritos. Que ritos são esses, professora? Quais são esses rituais que os africanos usam essas máscaras? Então, eles utilizam as máscaras nos rituais de iniciação, rituais de nascimento, rituais de casamentos, funerais, curas de doentes. Então, são uma infinidade de ritos em onde eles utilizam as máscaras. E cada uma tem sua função dentro desses rituais, Então, as máscaras africanas, elas possuem significados diferentes umas das outras. Isso vai depender da ocasião, qual é o ritual onde vai ser utilizado, da cultura e também do povo que as utiliza. Como eu falei no início, o povo africano é muito diversificado, tem muitas etnias. Então, cada povo tem a sua singularidade no momento de utilizar essas máscaras, certo? E elas variam também na sua forma. Algumas têm forma mais abstrata, com padrões geométricos, certo? Como é o caso das peças que os povos Bua utilizam. Eles utilizam essas peças, para eles estão em contato com os espíritos da natureza. Então, eles utilizam suas máscaras para buscar espiritualidade na natureza, certo?
Já o povo Senufo, ele possui as máscaras onde eles buscam valorizar a paciência e a pacificação. Então, para eles, essas máscaras vão buscar na espiritualidade paz. E aí as máscaras, elas são representadas com os olhos semicerrados, né? Como se estivessem quase fechados, para representar toda essa busca de paz interior, paciência também. Já o outro povo que a gente conhece, os gregos, eles usam as máscaras com os olhos abertos, né, bem abertos e arredondados. E aí eles relacionam esse tipo de máscara com o estado de atenção e também de raiva, por estar com os olhos abertos, né? Então é como se estivesse buscando mais discernimento naquele momento do ritual, na cultura deles. Mais uma vez eu volto a lembrar que essa parte cultural, ela se difere entre os povos. Então, cabe a nós conhecer e respeitar, certo? E também nós temos as máscaras que atuam como símbolos de animais, que aí eles fazem uma relação entre a máscara do animal e a força desse animal. Então, como eles conhecem bem da natureza, bem dos animais, eles representam as características dos bichos nestas máscaras. Um exemplo é, por exemplo, a máscara que representa o búfalo. Então, supõe-se que aquela máscara com características do búfalo, ela traga a força do búfalo. Então, vai depender muito de que animal eles estão utilizando na máscara e qual é a característica do animal que eles escolheram, certo? Já tem outras culturas que utilizam também as representações femininas em suas máscaras. Então, são modelos mais afeminados, certo? No livro de vocês fala um pouquinho sobre a construção dessas máscaras. Como que se dá o processo de produção dessas máscaras? Do que elas são feitas? De que materiais? Então, os materiais que são utilizados para produzir as máscaras africanas, eles são muitos, são variados, certo? Só que o mais comum continua sendo a madeira. Então, o que eles mais usam é a madeira, certo? Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai pegar um tronco cilíndrico, né, modelo cilíndrico, e aí ele vai afinando, vai desbastando com auxílio de algumas ferramentas próprias para essa atividade, certo? Essa madeira, ela deve ser verde, então eles vão escolher a madeira verde para que ela não rache com esse processo de afinar para a máscara. Então, depois ele vai carbonizar essa máscara jogando o óleo de palmeira. E aí, além dessa madeira, tem outros elementos, como eu falei para vocês, né? Elas podem ser feitas de couro, tecidos, cerâmicas e, em alguns casos, até metais. Vai depender dos povos, né? De onde eles vivem, da região. E aí, eles podem acrescentar a essas máscaras outros elementos, como cabelos, chifres. Para nós, é bem estranho, né? Mas para eles, isso é característico, então é bem comum, tá? Então, lá no livro de vocês, por exemplo, né, vocês têm exemplos na página 43 dessas máscaras com cabelos, né, com chifres. E também as máscaras africanas, elas podem também mostrar qual é a função daquele indivíduo dentro da comunidade. Se ele é mais idoso, se ele já é um senhor, porque ele tem mais experiência, certo? E na hora de esculpir as máscaras, não é qualquer um que pode esculpir, certo? Na sociedade africana, o artista não é uma pessoa individual, não é único. Então, por isso que o texto fala construção de gerações, porque na maioria dos casos, o escultor ele já pertence a uma família de artistas. Então, é ali que ele vai aprender o uso dos instrumentos para poder produzir essas máscaras, certo? Claro que pode ter, né, de jovens dentro da aldeia, dentro da comunidade, mesmo que não seja de famílias de artistas, produza suas máscaras. Mas aí ele vai começar como aprendiz, copiando os modelos do mestre, para depois conseguir criar os seus próprios, né? Então ele vai obedecer o estilo vigente na comunidade. Nada de chegar e criar um modelo novo de uma hora para outra, porque eles têm uma tradição. Então, geralmente, são pessoas de uma família de artistas que aprendem, desde bem pequenos,
a produzir essas máscaras, a utilizar os elementos e também os instrumentos que se utilizam para construir essas máscaras, certo? E aí, essa posição do escultor dentro da comunidade, ela vai variar, né? Então, dentro de algumas comunidades, ele vai ser visto como um agricultor, certo? Como uma pessoa inferior. Já em algumas comunidades, em alguns reinados, ele vai ser tratado como um rei, porque é ele quem esculpe, quem produz essas máscaras, certo? Então, ele vai fazer algumas máscaras, algumas obras onerosas para mostrar como aquele rei é rico, certo? Então, apreciar a escultura africana é ler a história, ouvir a voz de uma coletividade ou antepassado da população. A própria peça fala por si, é um objeto de testemunho. Isso é um trechinho do texto do livro de vocês, né? Então, a cultura africana é muito rica, mesmo que não seja a nossa cultura, que a gente às vezes não concorde, acha esquisito, acha estranho, a gente deve respeito, né? Porque eles têm uma história, é tradicional deles. Assim como para a gente pode soar estranho o uso dessas máscaras nos rituais, para eles também pode parecer estranho a nossa cultura, a maneira como nós nos encontramos com o nosso Deus, como nós fazemos as nossas orações. Então, a questão cultural, ela nada mais é do que uma construção ao longo do tempo, certo? Que traz consigo tradições daquele povo que são passados de geração em geração e que são diferentes, porque são povos diferentes, certo? E o que deve preponderar é o respeito. Então, por isso que é bom a gente conhecer, para respeitar, certo? Então, nós conhecemos um pouquinho sobre as máscaras africanas. Nós já sabemos, né, como que as máscaras surgiram, como que os antigos utilizavam, como que elas são utilizadas ainda hoje, a origem e o significado das máscaras, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da cultura africana com o uso de máscaras e produção, que é uma arte passada de geração em geração. Bons estudos para vocês e boa tarde.